Questões de concurso. Banca Sebrasp. Olá pessoal, tudo bem? Vamos responder algumas questões da Sebrasp. Essa é referente à prova da Paratec de Segurança do Trabalho da Petrobras. Ela sempre traz um enunciado descritivo anterior e traz um bloco de questões, né? Então é de se avaliar se vale a pena ler esse enunciado aqui ou se não, se é possível já partir direto para as questões e se verificasse que não ficou algo claro ainda, né, se há necessidade de voltar para o enunciado anterior de forma a ganhar tempo. Então, questão 41. Deve ser elaborado permissão de trabalho para atividades rotineiras de intervenção nas instalações nos trabalhos que possam gerar chamas, calor, centelha ou que envolva o seu uso. Marcado essa questão como errada, né? Inicialmente porque no momento que ele falou que precisava elaborar permissão de trabalho para atividades rotineiras, né, eu considerei como errada porque para atividades rotineiras realiza algum procedimento operacional, né, um procedimento de manutenção para essas atividades que são rotineiras. Porém, essa questão aqui foi anulada, tá? Porque ela tem um contraditório aqui. Então, ela falou que deve ser elaborado para atividades rotineiras. Não, para atividades rotineiras não se deve elaborar. Mas, na sequência, ela traz atividades que não são, né? Não são rotineiras. Então, a banca acabou anulando isso aqui por causa dessa contradição. Então, essa questão era da NR20, né? Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Essa questão, então, foi anulada, né? O gabarito preliminar era errado, mas depois o definitivo aí foi deferido com anulação. Tá? E a justificativa da banca é o item possibilita mais uma interpretação, né? Fato que prejudicou seu julgamento objetivo. Então o item da norma que fala, que traz aquele aspecto é o seguinte: deve ser elaborado permissão de trabalho para atividades não rotineiras. Então, a permissão de trabalho para atividades não rotineiras, de intervenção na instalação, baseada em análise de risco nos trabalhos. Então, deve ser elaborado permissão de trabalho, né, para atividades que não são rotineiras. E eles trazem um rol aqui. E elas são as seguintes: que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam seu uso. Então, dessa forma, traz uma divergência, né? Porque lá na questão é trazido esse exemplo aqui, mas ela é uma atividade não rotineira. E aqui traz outras hipóteses, né? Em espaço confinado, na questão ali envolvendo isolamento de equipamentos no bloqueio e etiquetagem, em locais elevados com risco de queda, com equipamentos elétricos, conforme a NR10, cujas boas práticas de segurança e saúde recomendem. Então, dessa forma, né, o item fala explicitamente de atividades não rotineiras, envolvendo chamas, calor, centelhas e o seu uso, enquanto a questão abordava atividades rotineiras, o que gera uma contradição. Então, dessa forma, aí, a banca optou aí pela anulação da questão. Pessoal, vou fazer o convite para quem não é inscrito no canal se inscrever e curtir. Ative também as notificações para receber um alerta quando sair vídeo novo. Questão 42. Ainda que suprimido o agente de risco, os serviços em instalações elétricas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho, com liberação formalizada. Então, conforme a NR10, os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente poderão ser realizados mediante permissão para o trabalho com liberação formalizada ou com a supressão do agente de risco, que determina a classificação da área. Então, dessa forma, né, já que foi suprimido o agente de risco, não haveria necessidade de uma permissão para o trabalho com liberação formalizada. Questão 43. O atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras é considerado condição de grave e iminente risco? A questão está certa. Então, conforme a NR3, que trata de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, as seguintes situações constituem condição de grave e iminente risco.
E o item B traz conforme enunciado o atraso na inspeção de segurança periódica de caldeiras. Outras situações é a operação de equipamentos abrangidos, né, por esta ANR, pela ANR13, né, sem dispositivo de segurança, ausência ou bloqueio de dispositivos de segurança sem a devida justificativa técnica, né, ausência ou indisponibilidade operacional de dispositivo de controle do nível de água na caldeira, operação de equipamento enquadrado, né, na NR13, cujo relatório de inspeção ateste a sua inaptidão operacional, e operação da caldeira em desacordo com o item da norma que fala sobre que toda caldeira deve ser operada, né, pelo seu respectivo operador. Vamos buscar esse item na norma aqui para relembrar. Então, conforme está descrito aqui, ó, no item 13.4.3.3, toda caldeira deve estar obrigatoriamente sobre a operação e controle do operador de caldeira. Então, caso não esteja, também é uma situação de risco grave e iminente. Questão 44. Então, naquela ideia, né, que às vezes traz enunciado que não tem nada a ver com o que vai ser solicitado, né? Então, ir direto para a questão pode ser ganhado tempo com isso, né? Nós vamos dar uma olhadinha só para verificar que não tinha nada a ver com a questão. Uma gestão da segurança e saúde bem planejada, implementada e avaliada pode evitar acidentes no trabalho. Medidas técnicas de prevenção, administrativas e pessoais devem ser levadas a sério, assim como o treinamento para espaço confinado e trabalho em altura. Acerca da prevenção contra fatores de risco de acidentes em espaços confinados e no trabalho em altura, bem como da segurança no trânsito. Julgo os itens a seguir. Então traz um enunciado aqui, sempre uma introdução, mas não traz aspecto nenhum que ajude a resolver a questão. Questão 44. O deslocamento de trabalhadores entre o continente e uma plataforma de petróleo deve ser realizada por meio de helicóptero? A questão está certa. Então, conforme a NR 37, Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo, a regra geral é o deslocamento por meio de helicópteros. Porém, tem as exceções que pode ser realizado esse deslocamento entre o continente e a plataforma por meio de embarcações. Mas para isso tem que atender a alguns requisitos. Então, sobre o acesso à plataforma. Os deslocamentos dos trabalhadores entre o continente e a plataforma ou entre plataformas não interligadas e vice-versa devem ser realizadas por meio de helicópteros. É permitido o transporte dos trabalhadores por meio de embarcações, desde que, então traz alguns requisitos aqui, que daí pode ser realizado o deslocamento por meio de embarcações. Entre os itens é que estejam regularizados junto à autoridade marítima, a distância, né, seja inferior ou igual a 35 milhas náuticas, seja atendidas as condições adequadas de conforto para os trabalhadores durante a navegação, a altura da onda seja inferior a 2,70 m e a velocidade do vento de até 27 nós. Por mais de 24 horas, é permitida a evacuação do pessoal não essencial à segurança e à habitabilidade da plataforma, independentemente da distância a ser percorrida entre o continente e a plataforma, sendo vedada a troca de turno. Então também é uma situação emergencial, né, que vai ser permitida a evacuação do pessoal, só não pode utilizar isso aí para trazer pessoal novo para a plataforma, né, realizar a troca de turma, né, só evacua pessoal que não é essencial, né, à segurança e habitabilidade da plataforma. E o item F, né, em caso de evacuação emergencial, independentemente da distância a ser percorrida entre o continente e a plataforma. Então, não haverá limitações, né? Então, é uma situação aí
emergencial, então independentemente o pessoal tem que evacuar a plataforma, então não haverá restrições. Questão 45. Em espaços confinados, considera-se atmosfera perigosa aquela que apresenta uma condição de enriquecimento de oxigênio. Questão está certa. Conforme a NR33, Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados, considera-se a atmosfera perigosa aquela que esteja presente uma das seguintes condições. Então basta ter uma das condições para que seja considerado uma atmosfera perigosa. A. Deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Então, como o enunciado da questão trouxe que tinha uma condição de enriquecimento de oxigênio, já é considerada uma atmosfera perigosa, já que basta uma somente das condições para caracterização da atmosfera perigosa. Outra possibilidade é a presença de contaminantes com potencial de causar danos à saúde do trabalhador ou seja caracterizada uma atmosfera explosiva. Então, o que é necessário tomar cuidado é essa diferença entre a caracterização do espaço confinado, que daí sim, considera-se espaço confinado qualquer área ou ambiente que atenda simultaneamente, de forma simultânea, aos seguintes requisitos: não ser projetado para ocupação humana contínua, possuir meios limitados de entrada e saída e em que exista ou possa existir uma atmosfera perigosa. Então, o espaço confinado, a caracterização dele, ele deve atender a esses três requisitos aqui. Já a atmosfera perigosa é considerada caracterizada aquela que esteja presente uma das seguintes condições: deficiência ou enriquecimento de oxigênio, presença de contaminante com potencial de causar dano à saúde do trabalhador ou seja caracterizada uma atmosfera explosiva. Então, tomar cuidado nessa diferença entre caracterizar espaço confinado e caracterizar atmosfera perigosa. Agora vamos verificar o percentual. Como é que foi caracterizada essa questão? O que é uma atmosfera com enriquecimento de oxigênio, né? Então, conforme ainda o item da NR33, o percentual de oxigênio indicado para entrada em espaço confinado é de 20,9%, sendo aceitável o percentual entre 19,5% até 23% de volume, desde que a causa da redução ou enriquecimento do oxigênio seja conhecida e controlada. Então, o ideal, né, para entrada em espaços confinados é de 20,9% em percentual, mas é aceitável de 19,5% a 23%, com condições, né, em que as causas sejam conhecidas e controladas. Então, cuidar desse percentual do ideal e o aceitável. Tá? E como se caracteriza a deficiência de oxigênio? A atmosfera E deficiência de oxigênio é uma atmosfera contendo menos de 20,9 de oxigênio em volume na pressão atmosférica normal, a não ser que a redução do percentual seja devidamente monitorada e controlada. Já o enriquecimento de oxigênio é a atmosfera contendo mais de 23% de oxigênio em volume.